tudo bem? Meu nome é Hilda Carvalho, eu sou cofundadora da Atalentos. Nós somos uma consultoria especializada em aprendizagem corporativa. E o Instituto de Desenho Instrucional me chamou para falar um pouco sobre os pilares de desenvolvimento de pessoas no cenário de crise e pós-crise. Para você que assistiu o Virtual Meeting, você já me conhece, sabe um pouco da dinâmica do nosso conteúdo aqui. Para você que não assistiu, ficou curioso ou curiosa, não tem problema. É só você ir até o canal do YouTube da Atalentos, que a nossa palestra do Virtual Meeting está lá. Bom, você vai perceber que a nossa dinâmica aqui é um pouquinho diferente. Ora você vai me ver aqui, ó, em tela inteira, como você está me vendo agora. Ora você vai me ver interagindo com os conteúdos na mesma tela. A ideia é que você já traga para um insight, já traga aí para suas ideias novas formas de você fazer materiais, de você aplicar materiais que não sejam as tradicionais e que de qualquer maneira você consiga interagir diretamente com o seu público. Só o spoiler, ferramentas tecnológicas é um desses pilares, é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Então, fica ligadinho, dá uma olhada, já vai analisando esse material aqui, já vai tendo ideia, trazendo insight para o seu dia a dia, para que você coloque em prática. Esse é o nosso objetivo, que este conteúdo seja de conhecimento, mas que também seja um conhecimento aplicado na prática das organizações. Então vamos lá? Vamos falar sobre os 3 pilares de desenvolvimento no cenário de crise e pós-crise. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar para vocês a Atalentos. A Atalentos é uma consultoria especializada em estratégia de aprendizagem organizacional, onde nós atuamos desde o desenho, diagnóstico, mapeamento de competências, até o desenho de cursos, aplicação, o tipo de metodologia utilizada, os resultados organizacionais que isso pode trazer. Enfim, nós cuidamos de toda a estratégia organizacional dos nossos clientes. E hoje nós somos uma equipe de 3 empreendedores apaixonados. Eu sou a Hilda, sou cofundadora, atuo diretamente na elaboração dos materiais voltados a conteúdos de gestão de pessoas, lideranças, estratégia. Sou administradora, sou pós-graduada em gestão de negócios, gestão de pessoas, planejamento, implementação e gestão de EAD e pedagogia empresarial e atuo no mercado de gestão de pessoas há mais de 20 anos, inclusive atuando hoje no mercado corporativo, porque a minha ideia é trazer para este momento aqui e para os alunos que eu tenho, tanto em sala de aula, de pós-graduação e de ensino técnico, como também dos meus cursos livres, a prática do dia a dia e não somente a teoria que a gente encontra nos livros e nos artigos acadêmicos. Eu tenho junto comigo o meu marido, que também é cofundador da Atalentos, o Tiago. Ele é sociólogo, apaixonado por educação, e ele atua com a gestão do nosso branding, toda a curadoria de conteúdos. Então, todos os conteúdos que são de responsabilidade da Atalentos passam pela mão dele e pelas ideias dele para que ele perceba, né, o que a gente pode melhorar e como que a gente pode trazer uma aplicabilidade. E a gente tem a Thaís, que é a nossa estagiária, ela é graduanda em psicologia, também traz para a gente assuntos que são tendência, cuida de toda a nossa comunicação nas mídias sociais, também entende um pouco a questão do mercado e da academia e como isso funciona, traz umas análises muito boas para a gente. Esse é o time da Talentos e se você quiser conhecer melhor a gente, é só seguir a gente lá nas nossas mídias sociais. Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa muito conceitual. Eu acho que isso é mal de professor. Eu gosto muito de primeiro explicar o conceito, depois entender e a gente falar um pouco sobre como esse conceito ele é aplicado no dia a dia das nossas companhias, tá? Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento de pessoas. Hoje nós não vamos falar sobre ações de treinamento. Se você quiser entender um pouquinho a diferença,
pode ir no nosso material lá do Virtual Meeting, pode procurar no Google, mas você vai entender um pouco sobre a diferença de treinar e desenvolver. O treinar é uma coisa mais operacional, mais técnica, voltada ao dia a dia e à operação. O desenvolver é fazer com que a pessoa saia da caixa dela e transforme a sua caixa em uma nova caixa, né? Abra o seu pensamento, abra o seu mindset, mude o seu paradigma. E é isso que eu quero trazer aqui. É muito bom para mim saber que existem pessoas que estão interessadas em desenvolver pessoas dentro das companhias, porque isso é o que vai trazer muitas vantagens para essas companhias. Vantagens como retenção de talentos, vantagens como melhoria e engajamento do time. Você pode estar pensando assim: Hilda, mas na empresa que eu trabalho, imagina, a gente chega, a pessoa é jogada lá e do jeito que vai, vai. Mas você há de convir comigo que é o seguinte: toda vez que a gente entra dentro de uma companhia dessa, e eu sei que existem muitas, é, e eu atuo juntamente com algumas delas para fazer essa mudança de paradigma, essa mudança de mindset. Mas toda vez que um colaborador novo entra numa empresa dessa, entra com gás, entra motivado e percebe que ele não vai crescer, ou então que ele não tem suporte, não tem apoio nenhum, o engajamento dele vai a zero. E aí ele começa a fazer só aquele arroz com feijão, né? E já começa a olhar para outras oportunidades e deixa a companhia. E uma das coisas que é muito importante e que tem que ser um ponto de análise nosso é o seguinte: toda vez que uma pessoa vai embora, ela leva um pedaço do meu capital humano, ela leva um pedaço do meu conhecimento organizacional. Por mais que a gente tenha muitas ferramentas e muitas ações para que esse conhecimento fique dentro da companhia, não tem jeito. Existem coisas e até modos de fazer que vão embora junto com a pessoa. Por isso que a retenção de talentos é tão importante para quem é de gestão de pessoas. Então é o seguinte, eu não discordo de você quando você diz que existem muitas companhias que não fazem isso, mas eu também acho que a gente pode transformar essa realidade dentro de gestão de pessoas. Os três pilares de desenvolvimento de pessoas no cenário de crise e pós-crise, e aí levando em consideração a nossa análise aqui, que é o cenário da pandemia, é o cenário da mudança do paradigma do presencial para o home office, que é uma coisa que já se fala há muitos anos. Mas, se você for parar para pensar, esses três pilares, eles são pilares que são... a gente já trata disso há muitos anos, mas eles estão totalmente em voga e sem isso não há crescimento da companhia. Então, qual que é o primeiro pilar? Gestão da inovação. Hoje é preciso ter um mindset de inovação. Não tem jeito. A empresa que não pensar em inovações, em processos criativos inovadores, em processos inovadores, e a gente vai falar um pouco sobre essa gestão da inovação, não tem jeito, não tem mais lugar no mercado para essa empresa. Então, para nós que estamos aí no mercado, é muito importante trazer esse assunto para dentro das nossas companhias. O segundo pilar, que também é de extrema importância para a área de gestão de pessoas, é a gestão por competências. E aí, lembrando o seguinte, gestão por competências não é avaliação de desempenho, nem avaliação de competência. A gente vai falar um pouco sobre gestão de competências aqui. Mas, eu já digo para vocês, se você quiser se aprofundar no tema gestão por competências, vale uma lida nos livros do professor Joel Dutra. E o terceiro ponto, o terceiro pilar, que também não deixa a desejar para nenhum dos dois, mas já está mais no nosso dia a dia, a gente já está mais acostumado, são as ferramentas tecnológicas, é o pilar de ferramentas tecnológicas. Sem elas, hoje a gente não consegue entregar nenhuma das outras duas coisas, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Gestão da inovação é o primeiro pilar que a gente vai falar hoje. E como eu já disse, eu gosto muito de conceito, tá? Então vamos começar pelo conceito de gestão da inovação.
A gestão da inovação nada mais é do que ações que fomentam a criação de novas soluções para produtos, serviços, mercados que vão fazer com que as empresas se autossustentem, se autodesenvolvam e que esses mercados cresçam. De acordo com o Christopher Freeman, que é uma das primeiras pessoas a falar sobre inovação nesse nosso mundo mais moderno, a inovação é um processo que inclui atividades tanto técnicas, quanto de concepção, quanto de desenvolvimento, gestão, comercialização de novos produtos, dos mesmos produtos e até mesmo dos processos produtivos, tá? É importante lembrar que a inovação, ela também pode ser definida com fazer mais com menos recursos, gerando competitividade para o mercado que a gente atua. Ou então, a gente pode falar que a inovação, ele é um processo criativo que auxilia no desenvolvimento humano e organizacional. A gestão da inovação, ela tem que ser trazida para a companhia como uma coisa estratégica. Nada mais é do que o desenvolvimento do mercado, do que o desenvolvimento da sua própria companhia. E existem algumas coisas que são muito importantes quando a gente fala de gestão da inovação. Uma delas é a tolerância a erros. Só é possível inovar se a companhia tolera erros, tolera o processo de inovação, que ele vai dar errado, que ele vai ter que ser refeito, vai ter que ser testado, vai ter que ser entendido, vai ter que voltar para a prancheta. Tudo isso precisa ser cultura organizacional, né? E aí, falando sobre gestão de pessoas, a gente precisa trazer para a cultura organizacional a tolerância a erros, o mindset de inovação. E eu sei que você está pensando o seguinte: Hilda, gestão da inovação é muito legal, estudei isso na faculdade ou na pós-graduação. Só que é o seguinte, só grandes empresas têm gestão da inovação, tem laboratórios de inovação, tem cases de inovação, tem verba para inovação. E eu digo para você o seguinte: há possibilidade de inovar dentro do que a gente tem. A inovação nada mais é do que a transformação daquilo que a gente está ou que a gente tem para um processo melhor. Hoje eu vou falar para você o seguinte: se você tem um processo que é manual ou então que é uma coisa que sempre foi feita daquela maneira, se você desenhar esse processo e aplicar uma metodologia simples de gestão de processos, entender como é que aquele processo está sendo feito e o que pode ser modificado para que ele seja feito mais rápido e gastando menos dinheiro, é uma inovação. Você está tornando aquilo mais fácil de ser feito, que gasta menos e que traz melhor resultado. Então, a inovação, ela não envolve só grandes ferramentas tecnológicas, ela envolve muito mais o olhar crítico, a visão sistêmica, a análise daquele negócio e de como a gente pode transformar aquilo para que os nossos objetivos organizacionais sejam alcançados. Então fica a dica, inovação não é só app, não é só um novo site, não é só uma ferramenta que a gente pode usar aqui, ó, no computador ou no celular, independente de onde você está me vendo. Inovação é quando a gente traz a transformação dentro do cenário que eu tenho, dentro do dinheiro que eu tenho, né, do budget que eu tenho e dentro da estratégia que eu tenho. O importante na gestão da inovação é a cultura organizacional. Não adianta eu ter um pensamento de inovação se isso não faz parte da estratégia organizacional, se isso não vem da alta direção, se isso não é uma diretriz da companhia. Então, companhias que são mais tradicionais e que não têm esse mindset, que ainda estão em outro paradigma, a gestão da inovação vai ser apenas uma ação que pode dar certo em partes, mas que a possibilidade de dar errado é muito grande.
A ideia é que a gestão da inovação faça parte do planejamento estratégico, seja forte no planejamento estratégico, venha com força da alta direção, até porque tem que fazer parte da cultura organizacional. E aqui, então, a gente tem que salientar algumas questões para as áreas de gestão de pessoas que são pontos cruciais na cultura organizacional. Primeiro, a criação de soluções inovadoras. Eu preciso dizer para os meus colaboradores, eu preciso fomentar nos meus colaboradores a criação de novas soluções. Para isso, eu preciso reconhecer, então ter programas de reconhecimento, eu tenho que incentivar através de ações de incentivo, engajamento do time, e eu tenho que ter a tal da tolerância a erros. Por quê? Todo processo de inovação vai dar errado. Talvez dê errado uma vez, talvez dê errado duas, talvez dê errado 10. A gente precisa entender que isso faz parte do processo. Isso só é possível se a gestão da inovação ela está ligada ao meu planejamento estratégico. Isso só é possível se a minha área de gestão de pessoas está fortemente ligada à cultura organizacional e vai fazer com que isso venha para a cultura e para a identidade. E isso só vai ser possível se estiver ligada a objetivos organizacionais, a visão da companhia, a estratégia da companhia e o apoio da alta direção. Então, gestão da inovação é uma faca de dois gumes. Se você tiver apoio, se você tiver uma alta direção forte, uma estratégia forte, ela vai dar super certo e você vai arrasar, vai voar. Agora, se você trouxer para uma companhia que não tem essa cultura e não quer ter, a possibilidade de ser mais uma ação do RH que vai dar errado e o RH cai num descrédito é muito, 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 muito possível que isso aconteça. Então, sempre quando você pensar na gestão da inovação, você precisa fazer uma análise estratégica da sua companhia e entender se a sua companhia está pronta para isso ou não. O segundo pilar para que a gente desenvolva pessoas no cenário de crise e pós-crise é a gestão por competências. E aí vale ressaltar, a gestão por competências não é avaliação por competências e não é avaliação de desempenho. A gente tem uma mistura nesses conceitos na área de gestão de pessoas que me preocupa bastante. Claro, a gestão por competências faz parte, você montar um dicionário de competências, você montar uma avaliação de competências, você comparar, usar uma matriz 9box ou outra metodologia qualquer, mas não é só isso. Existe a grande questão que não é só isso é uma parte do processo de gestão por competências. Então, o que é a gestão por competências? Ela é baseada em 4 grandes alicerces, tá? A primeira é a estratégia organizacional. Não tem jeito, a gestão por competências ela tem que fazer parte da estratégia organizacional. E da onde eu tiro, né, essa estratégia? Principalmente da parte do propósito, da missão e da visão e dos valores, claro. Né? Os valores vão trazer mais competências comportamentais, vão trazer mais ideias comportamentais. A visão, ela vai trazer mais desenvolvimento de competências técnicas. Então, a gente precisa entender bastante essa visão, esse propósito e esses valores para entender quais são as competências que a gente precisa trazer para a companhia, desenvolver nas pessoas da companhia para que a gente alcance esses resultados estratégicos. O segundo ponto é o mapeamento das competências. Nós, como gestão de pessoas, nós precisamos olhar a nossa identidade, a nossa cultura, escrever as competências, depois ir até os departamentos, escrever as competências departamentais, entender quais são os comportamentos esperados, o que a gente pode trazer de desenvolvimento dessas competências,
Quais são os gaps dessas competências? O que eu tenho hoje e aonde eu preciso chegar para entregar esse resultado organizacional? Então, esse é o segundo alicerce, é o mapeamento das competências. O terceiro alicerce é o descobrimento das competências, ou seja, eu desenhei as minhas competências, agora eu vou descobrir dentro da minha companhia, através de testes de personalidade, testes de comportamento, avaliações técnicas, enfim, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para eu mapear quem tem a competência, quem é desenvolvido, quem pode ensinar outras pessoas, quem já é mestre e pode ensinar outras pessoas, quem ainda está engatinhando, então eu vou precisar fazer um trabalho maior em relação àquela competência, desenvolver e fazer com que essa organização seja uma organização forte naquelas competências que foram mapeadas. E o quarto alicerce, aí sim, é a captação das competências. Então, quando eu vou trazer uma nova pessoa, recrutar, selecionar uma nova pessoa, a ideia é que eu selecione primeiro aquela competência que eu tô deficiente, né? Trazer alguém com essa competência forte. A segunda coisa é entender o cenário daquela equipe e quais são as competências que precisam ser trazidas para a equipe, precisam ser melhoradas na equipe, ou seja, eu preciso trazer um desenvolvedor de competências, trazer a pessoa certa para o lugar certo para que ela desenvolva um bom trabalho. A gestão por competências não termina aí. Esses são apenas os alicerces da gestão por competências. Existem muitas pessoas que têm esse paradigma. A gestão por competências é a avaliação e é o recrutamento e seleção. Mas não, envolve também, depois desses 4 alicerces, aí sim vem a avaliação, o acompanhamento e a comparação. Então eu avalio, eu acompanho através de PDI e eu comparo como é que estão essas pessoas dentro da companhia. Hoje, a metodologia acho que mais utilizada é a Nine Box, mas existem outras metodologias de comparação. Acabou? Não acabou. A gente tem também o reconhecimento e a remuneração por competências. Hoje, a gente pode falar sobre PLR, a gente pode falar sobre uma boa estratégia de remuneração variável. Então, nós ainda temos muito que crescer na gestão por competências, né? As nossas organizações, muitas delas já possuem a parte da avaliação, mas não possuem o pilar inicial, que é o mapeamento, é o entendimento da estrutura, é o entendimento do objetivo. Às vezes, avalia uma competência que não tem nada a ver com o seu objetivo organizacional. Às vezes, aquela avaliação serve apenas ou para dar um reconhecimento em dinheiro, ou então para demitir a pessoa. Mas não tem fundamentação nenhuma, nem mesmo teórica às vezes. Neste caso, se você não consegue ou se você não tem uma fundamentação, é muito mais fácil você apenas aplicar uma avaliação de desempenho, onde você vai estabelecer metas e a pessoa ou alcançou ou não. A avaliação por competências ela é muito maior, ela está muito ligada à estratégia organizacional, ela está muito ligada a como a gente chega naquele objetivo organizacional. Além disso, ela precisa sim resultante, o resultado dela precisa sim ser um reconhecimento, precisa sim ter uma PLR ou então uma remuneração variável por competências, que hoje no Brasil ainda é muito, né? São pouquíssimas empresas que têm remuneração variável por competências. Acho que eu conheço uma ou duas que não são brasileiras, né? São globais e aplicam um modelo aqui, mas as brasileiras em si não tem, mas a gente tem outras ferramentas, né? A gente pode fazer uma PLR, a gente pode fazer um mapeamento ou então até um programa de certificação entre que eu posso aliar desempenho e competência. Eu posso aplicar uma remuneração variável, eu posso aplicar um bônus, eu posso aplicar outros tipos de reconhecimento, desde que eles aconteçam.
porque faz parte da gestão por competências a parte do reconhecimento da remuneração. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque a gestão por competências ela é muito difundida, a gente já conhece, a gente fala muito de competência dentro da área de gestão de pessoas, mas a gente fala muito pouco dessa última parte, que é o reconhecer e o remunerar. Sempre lembrando que todas as pessoas que se engajam em fazer alguma coisa, elas buscam reconhecimento e quem trabalha busca remuneração. Eu sei que você vai dizer assim para mim: "Ah, Hilda, mas muitas pessoas, muitos escritores da área de gestão de pessoas dizem que reconhecimento não é só remuneração". E eu concordo, não é só remuneração. Se você ganha bem num ambiente tóxico, não adianta nada aquele bom salário. Mas a gente não pode esquecer que quem trabalha dá a sua força de trabalho, a sua força intelectual, em troca de uma remuneração em dinheiro. Então, reconhecer vale, mas remunerar vale também. A gente sempre precisa lembrar que reconhecer e remunerar vêm juntos. Eles vêm andando certinho, juntinho. Ter um bom clima, ter um bom projeto de desenvolvimento, ter uma boa política de retenção de talentos, de engajamento, de talent management, de crescimento, de sucessão, é ótimo. Mas ter uma boa política de remuneração também, porque isso também traz valorização para o nosso colaborador. Bom, gestão por competências, como eu disse, está totalmente ligado à estratégia da companhia. Está totalmente ligado à alta direção e o entendimento que só se alcança resultados organizacionais se nós tivermos pessoas capacitadas e competentes para que se alcance esses resultados organizacionais. Aqui ressaltamos 4 pontos importantes para a área de gestão de pessoas. Primeiro, mapeamento das competências organizacionais. Segundo, desenvolvimento das lideranças e das pessoas. Desenvolver, reter os talentos, entender quem são os talentos da companhia e retê-los, tentar mantê-los cada vez mais dentro da empresa. E, claro, mapa de carreira, plano de sucessão, isso tudo aliado a uma boa estratégia de remuneração. E o terceiro pilar eu já tinha dado um spoiler, né? Então, mas é lógico que a gente ia falar disso, não tem como não falar disso. Das ferramentas tecnológicas que devem ser aplicadas no seu dia a dia, na sua prática organizacional. A pandemia, ela veio nos mostrar o quê? Nos mostrar não, ela veio nos provar, porque há muitos anos a gente fala sobre trabalho home office, há muitos anos a gente fala sobre EAD. Eu lembro que o meu primeiro projeto EAD, a primeira vez que eu trabalhei com EAD efetivamente, foi em 2004, ó. Lá atrás, faz 16 anos que a gente fala sobre EAD, a gente sabe que o EAD existe, a gente sabe dos benefícios do EAD, mas a pandemia veio provar pra gente que sim, dá para entregar resultado, sim, dá para fazer boas estratégias de gestão de pessoas, sim, dá para trabalhar cada um no seu ambiente e conectados via ferramentas tecnológicas diversas, tá? Então, no desenvolvimento de pessoas não é diferente. A gente precisa entender que ferramentas de treinamento e desenvolvimento à distância não é que elas são tendências, elas já estão acontecendo, tá? Então, você trazer primeiro uma boa curadoria de conteúdo. Não adianta mais você pegar aqueles treinamentos de prateleira, aqueles gurus gringos e trazer uma solução fechada. Não existe mais isso. Dentro da sua companhia, você vai ter que fazer uma curadoria de conteúdo. Você vai precisar entender quais são os pontos que eu preciso desenvolver dentro da minha realidade, dentro do meu mercado, dentro do tamanho que eu tenho, dentro da inteligência que eu tenho,
dentro do ambiente que eu tenho, levando em consideração as pessoas que eu tenho, as suas formações, as suas vivências, as suas, enfim, toda a sua bagagem. Isso é curadoria de conteúdo. Quem me dá subsídio para isso? Primeiro, o PDI me dá subsídio para isso, tá? As próprias competências organizacionais me dão subsídio para isso e uma boa conversa na personalização dos conteúdos. Uma das coisas que eu acho fabuloso nas companhias é que as próprias companhias estão entendendo que o colaborador ele mesmo pode trazer soluções para o seu próprio desenvolvimento. Muitas companhias estão utilizando o LinkedIn Learning para que o seu colaborador monte a sua própria trilha de conhecimento. Isso é uma forma de fazer curadoria. Mas você, como gestão de pessoas, como RH, independente do nome que você tem aí na sua organização, precisa entender que o seu papel é o papel de um curador. É o papel de entender um cenário e trazer soluções para aquele cenário, especificamente para aquele cenário. Então não dá mais para a gente pegar, comprar um treinamento de prateleira, pega lá, paga, né, milhares de reais num treinamento de prateleira e traz para dentro da companhia, engessado, cheio de coisas que não fazem parte da nossa vivência, cheio de vícios que não são nossos, que são vícios de outro país, são vivências de outro país, não tem nada a ver com o ambiente brasileiro, com a economia brasileira, com o mercado brasileiro, com a nossa coisa latino-americana. Então, assim, curadoria de conteúdo é a primeira coisa que vai fazer com que você tenha boas soluções de aprendizagem EAD, então ferramentas EAD aí, trazendo muito forte microlearning e ferramentas à distância para utilização móvel. Então, não dá mais para a gente só ter aquela plataforma LMS que funciona no computador. Então, se você está aí contratando um LMS, primeira coisa que você precisa entender é: roda no celular, roda com internet, sem internet, no iPad, roda no iPhone, roda no Android, roda no Xiaomi, roda no computador em si. Tem gente que gosta do computador, mas eu preciso da pluralidade, eu preciso entender que a minha companhia vai ver isso em diversos dispositivos, tá? E não dá mais para a gente ter aqueles treinamentos, aqueles cursos. Eu conheço uma companhia que ainda tem cursos de 18 horas EAD, 28 horas EAD, não dá mais. A nossa nova geração, a geração que está, principalmente a que está chegando, mas a que já está também nas companhias, não suporta mais. Ela quer a resposta rápida, ela quer a resposta prática, ela quer entender aquilo que é exatamente que ela está procurando. Então, como é que a gente pode trazer dentro de uma curadoria de conteúdo, os conteúdos trazidos de forma específica para a nossa necessidade? E aí, lembrando que eu só consigo fazer isso se eu tiver bons programas de treinamento e desenvolvimento. Não adianta, e eu sempre falo isso para os meus clientes, não adianta você me pedir um programa de treinamento e desenvolvimento pronto. Hilda, é o seguinte, eu estou precisando de um programa de treinamento, plano anual de treinamento aqui para minha empresa. Quanto que você cobra para fazer um plano anual de treinamento? Eu vou dizer para você o seguinte, olha, nós vamos até a sua empresa, a gente vai entender o seu cenário, a gente vai entender quais são as ferramentas que você tem, a gente vai entender qual é a sua estratégia, a gente vai entender qual é o seu mercado, o que você está precisando. Aí a gente faz um plano anual, um plano semestral, um plano trimestral de treinamento, dependendo do que a sua empresa precisa. Além disso, a gente vai desenvolver toda uma estratégia utilizando outras ferramentas, outras metodologias. Isso tudo faz parte do cuidado no desenvolvimento de pessoas que a área de gestão de pessoas precisa entender que ela tem. A responsabilidade de desenvolver pessoas é nossa como
ou RH, ou gestão de pessoas, ou gestão de gente, ou gestão com pessoas, independente do nome que você utiliza aí, desenvolvimento organizacional, capital humano, enfim, nomes nós temos diversos, tá? Mas está na nossa responsabilidade o desenvolvimento das pessoas, o treinamento das pessoas, o engajamento das pessoas e toda a estratégia de talent management, toda a estratégia de retenção de talentos. Isso faz parte a estratégia de desenvolver, a estratégia de suceder, a estratégia de remunerar, a estratégia do conhecimento, a estratégia de recrutar, a estratégia da competência, tudo isso faz parte da retenção de talentos. E uma coisa se interliga à outra. Não tem como a gente aplicar competências apenas em uma parte do RH. Não dá para eu trazer competências apenas para recrutamento e seleção ou apenas para uma avaliação. Eu tenho que trazer competências para todo o meu processo de gestão de pessoas, tá? Então, fica a dica aí. Novas ferramentas, utilização de tecnologia que já está, acho que 1 ano trabalhando em home office, já deu para perceber que a gente entrega bem, a gente pode ser lucrativo, a gente pode ser rentável, trabalhando da nossa casa, trabalhando com ferramentas tecnológicas, fazendo as nossas reuniões, os nossos treinamentos, enfim, tudo aquilo que a gente precisar fazer utilizando essas novas ferramentas. Além disso, bons programas de desenvolvimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas, utilizando toda a curadoria que você vai desenhar exclusivamente para a sua empresa. O nosso assunto está chegando ao fim e eu gostei muito de estar aqui com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, a fórmula ela não é mágica, não tem receita de bolo para isso, né? A fórmula ela é, primeiro, baseada numa estratégia forte, numa estratégia consciente e é seguida de muito trabalho mesmo. E parceria com as lideranças. Só é possível desenvolver um trabalho desse tipo, desenvolver esses 3 pilares de desenvolvimento aí na sua companhia, fazer com que eles sejam fortes se você tiver, primeira coisa, apoio da alta direção. Não tem como você desenvolver estratégia se a sua estratégia não está ligada com a estratégia da organização. Não tem como você desenvolver inovação, competência, tecnologia numa empresa que não vê isso como importante. Então, a primeiríssima coisa, apoio da alta direção, precisa de apoio estratégico. A segunda coisa, parceria com a liderança. Gestão de pessoas, RH, não funciona se não tiver parceria com as lideranças. O RH ele só consegue ser atuante, ele só consegue ser estratégico, ele só consegue ser um RH de resultados se andar muita mão dada com a liderança, entendendo o que esse líder passa lá no dia a dia, saindo do ar-condicionado, indo para a operação, entendendo o que essa operação passa no dia a dia, o que esse líder passa no dia a dia, quais são as necessidades dele, o que o RH pode fazer para melhorar a vida dele como liderança e também trazendo ele para perto e dizendo que ele é um desenvolvedor de pessoas, que ele é um gerador de resultado através de pessoas, que ele pode desenvolver muito o time dele através de treinamentos on the job, de ações que são feitas dentro das equipes, de melhoria até dele como líder. Se ele for um líder melhor, ele tem equipes melhores. Então, não tem jeito. É muito trabalho, mas é muita estratégia também vinculada a essas lideranças. RH, você não funciona se você não tiver a liderança junto com você. Liderança, você não funciona se você não tiver o RH com você. A gente tem que ser, junto e misturado, entendendo um a realidade do outro. Assim a gente consegue desenvolver esses 3 pilares nas nossas companhias.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, que você tenha tido muitos insights e muitas ideias aí para o seu dia a dia, para a sua companhia. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, se você quiser entender um pouco mais do nosso trabalho, se você quiser saber como é que a gente atua, tirar a dúvida, tenha certeza que você vai ser muito bem-vindo nas nossas mídias sociais. É só procurar pela @atalentos, nós somos @atalentos em todas as mídias, tá? Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, somos Atalentos em todos os lugares. Mas se você quiser também, pode me seguir lá no LinkedIn, Hilda Carvalho. Você será muito bem recebido. Você pode ficar à vontade para trocar ideia comigo, me mandar mensagem, a gente troca ideia, a gente bate papo, porque gestão de pessoas é isso, é entender a realidade do outro, é entender a nossa realidade, é saber como é que as coisas estão acontecendo em outras empresas, em outros setores, em outros ramos, enfim. É entender de gente, gostar de gente e ser gente também. Eu espero que você tenha gostado. Fique à vontade para falar com a gente nos canais que você tiver. Um beijo para você, obrigada por esse momento. Tchau, tchau.